E aí galera, beleza? Na aula de hoje eu vou começar a falar um pouco das ferramentas de timeline e a gente vai começar essas primeiras práticas de corte nos nossos vídeos, ok? Então eu já abri meu Premiere com a timeline que a gente criou na aula anterior e eu vou ajustar uma configuração dessa timeline. Clicando aqui com o botão direito, Sequence Settings, e eu vou mudar o frame rate para 24 quadros por segundo e vou dar OK. Por quê? Porque os vídeos que eu vou usar nessa aula, eles estão gravados em 24 quadros por segundo. Lembra daquela regrinha que eu expliquei, que a gente tem que utilizar sempre o menor frame rate utilizado na gravação para configurar a nossa sequência? Então, ajustei a configuração da nossa sequência, estou com ela aberta aqui, né? Nossa timeline está aberta aqui, e vou importar 3 vídeos para a nossa timeline. Selecionei todos os 3 e vou importar eles em sequência, arrastando eles para a nossa timeline, ok? E vou manter as configurações existentes. Aqui, sempre que você importa um vídeo que ele tem uma configuração diferente da timeline que você criou, que nesse caso aqui é a resolução, esses vídeos estão gravados em 4K e a nossa timeline está em Full HD. O Premiere ele vai te dar essa mensagem, né? O clipe não bate com as configurações da sua timeline. Você deseja mudar essas configurações ou você deseja manter? E aí aqui a gente tem a opção, mudar as configurações ou manter as configurações. Eu vou manter por enquanto. Um guia de navegação básica. Então lembra que eu falei nas aulas anteriores que para a gente dar play ou pause na nossa timeline, basta apertar a barra de espaço. Outro atalho de navegação da nossa timeline são as teclas de menos para zoom out e mais para zoom in. Então, sempre que você precisar aproximar o zoom do seu corte ou afastar o zoom do seu corte, do seu vídeo, você usa as teclas menos e mais. Se você precisa navegar para frente e para trás na sua timeline, você pode dar play, ou a gente pode clicar e segurar aqui no nosso marcador de tempo e avançar arrastando pela timeline, certo? Ou ainda utilizar essa barrinha aqui abaixo para a gente navegar ao longo da timeline, certo? Beleza. Então eu vou começar a falar sobre as principais ferramentas que a gente vai utilizar para começar a cortar o nosso material. Então, olhando aqui a minha barra de ferramentas, eu coloquei ela do lado direito da timeline. Isso basicamente, se a sua está aqui do lado esquerdo, dessa maneira, basicamente você precisa só clicar e arrastar para o lado direito, se for do seu interesse. Se for do seu interesse, você só arrasta, clique e arrasta a sua barra para o lado direito. Se você quer manter do jeito que está, não tem problema nenhum. É só para eu mostrar para vocês que ela está num lugar diferente. Então, a primeira ferramenta que a gente tem aqui é a ferramenta de Selection Tool. Essa ferramenta é a ferramenta que permite que a gente selecione o nosso vídeo e mova ele na nossa timeline, né, em qualquer tempo, né, ou para cima e para baixo, né, qualquer track diferente. A gente pode colocar um vídeo sobre o outro, por exemplo, arrastando e manipulando o nosso vídeo, certo? A segunda ferramenta mais importante é basicamente a ferramenta de corte em si, né, que é essa navalha aqui, chamada Razor Tool. Para você utilizar ela, basta clicou nela ou utilizar o atalho letra C para selecionar a nossa Razor Tool. E você vai ver que a ferramenta mudou para uma navalha. E quando você posiciona essa navalha sobre o seu vídeo, o íconezinho muda, permitindo que você corte no exato ponto em que você clicar. Então, vou clicar aqui no meu vídeo só para exemplificar. Cliquei e o vídeo cortou, certo? Então, agora eu tenho duas partes de vídeo. Lembrando que, quando você seleciona a ferramenta de corte e executa um corte, para você manipular o seu vídeo, você tem que trocar novamente para a ferramenta de seleção. Então, tecla C para selecionar a ferramenta de corte, fiz o corte e para eu manipular agora os vídeos cortados, eu preciso apertar o atalho tecla V para voltar para a ferramenta de seleção, certo? Então, eu fiz 2 cortes, clico aqui e aí eu posso separar esse vídeo. Antes ele era um vídeo só, fiz 2 cortes, separei ele em 3. Se eu quiser juntar, clico aqui, arrasto e junto. Se eu quiser deletar, por exemplo, eu fiz um corte aqui, separei esse vídeo em 3, mas eu não quero utilizar essa parte aqui do meio. Eu seleciono essa parte aqui do meio e aperto Delete ou Backspace. E aí ele vai excluir essa parte do vídeo. E aí, para juntar essas partes que sobraram, eu posso clicar aqui e arrastar até que uma encoste na outra,
ou eu posso simplesmente clicar aqui no espaço vazio e apertar Delete e eles vão se juntar, beleza? Seleciono aqui e junto as outras partes, ou clico aqui no espaço vazio, Backspace ou Delete. Então, recapitulando, para selecionar os vídeos na minha timeline ou manipular, eu clico, utilizando a ferramenta de seleção ou o atalho V, clico neles e posiciono eles onde eu quiser na timeline. Antes, depois, boto numa nova ordem, certo? Para eu deletar esses espaços vazios que sobram, clico no espaço e deleto. Se eu quiser fazer um corte, atalho tecla C, selecionei a ferramenta de navalha e eu posso cortar aqui onde eu achar necessário. Para eu saber onde eu vou cortar, eu posso dar o play no vídeo para eu assistir. Bom, eu quero que ele comece aqui, ok? Então aperto a tecla C de corte e aí eu vou clicar lá onde está posicionado o marcador. Cliquei no marcador, tecla V de seleção e vou deletar o início do vídeo, que é a parte que eu não quero. Deletei, seleciono o espaço vazio, deletei. Aí, se você quiser um atalho para navegar imediatamente para o início da sua timeline, você aperta a tecla Home. Pum. Apertando a tecla Home, você vai para o início da sua timeline. Apertando a tecla End, você vai para o final dos vídeos na sua timeline, ok? End vai para o final, Home vai para o início. Se você quiser navegar entre os cortes do seu vídeo, você pode utilizar a setinha para cima ou para baixo. Setinha para baixo, você vai para o corte seguinte, corte seguinte, corte seguinte, ou setinha para cima, você vai para o corte anterior, corte anterior, corte anterior. Se você utilizar setinhas para a esquerda e para a direita, você vai avançar de 1 em 1 frame adiante, ou de 1 em 1 frame para trás, ok? Outra ferramenta interessante e muito útil que a gente vai utilizar é a ferramenta aqui de seleção à frente, né? Select Forward Tool, né? Cujo atalho é a tecla A. Quando você aperta a tecla A, o nosso símbolozinho aqui ele vai mudar para essas duas setinhas apontando para frente na timeline. E aí, a partir do ponto que você clicar, ele vai selecionar todos os vídeos deste ponto à frente. Ou seja, cliquei, selecionou todos os vídeos à frente. Vou apertar a tecla V para voltar para a tecla de seleção, cliquei fora e aí vou apertar a tecla A novamente. E aí, por exemplo, selecionei a partir do segundo vídeo. Cliquei e ele seleciona tudo do ponto que eu clicar à frente. O atalho para selecionar ao contrário, para selecionar para trás, é Shift A. E aí a setinha, o símbolo, né, vai mudar para duas setinhas apontando para trás. E aí a partir do ponto que você clica, ele seleciona tudo que está atrás nesse vídeo. Ou seja, A seleciona tudo que está à frente, Shift A seleciona tudo que está atrás. Ok? Tecla V volta para a ferramenta de seleção, tecla C vai para a ferramenta de corte. Beleza? Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar com frequência é a ferramenta de Hand Tool, cujo atalho é a tecla H. Apertando a tecla H, o símbolo do nosso seletor ele vai mudar para uma mãozinha, e essa mãozinha permite que você navegue pela timeline clicando e arrastando para o lado esquerdo ou para o lado direito, beleza? Com essa ferramenta você não seleciona os vídeos, né? Então facilita mais a sua navegação na timeline, beleza? Apertei tecla V para voltar para a ferramenta de seleção. E aí a última ferramenta que eu quero falar hoje é a ferramenta Type Tool, né? Que é a ferramenta de texto. Selecionando aqui a ferramenta de texto ou utilizando o atalho tecla T, você pode vir direto aqui no seu vídeo, clicar e criar um campo de texto. E aí você vai digitar meu texto, por exemplo. E aí você clica novamente na ferramenta de seleção e aí o seu texto vai ficar criado ali sobre o seu vídeo. Você vai ver que aqui na sua timeline você criou um novo elemento, né? Que é essa barrinha rosa aqui, que nada mais é do que um gráfico, né? Você criou um gráfico de texto. E esse gráfico você pode ajustar a duração dele para ele durar, por exemplo, todo o tempo do seu vídeo, e aí ele vai permanecer aqui durante todo o tempo do seu vídeo, certo? Ou você pode reduzir ele para um tempo menor, quando você quer, por exemplo, criar a identificação de alguém que está em cena. Meu texto sumiu, beleza?
Então eu falei aqui muito basicamente sobre as ferramentas que a gente vai utilizar no dia a dia, as ferramentas mais básicas, e na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre esses botões que a gente tem aqui na timeline, e a gente vai avançar um pouco mais no tema de cortes, ok? Valeu, até a próxima aula.